Inscreva-se no canal da Sol Barbosa, um jeito novo de saber. Arqueóloga, historiadora, escritora, mestre em Reiki. Ative o sininho das notificações. youtube.com/Sol Barbosa. Curta e compartilhe. Playlists sobre terremotos, vulcões, ciclones, tempestades, previsão do tempo, alertas, asteroides, OVNIs, arqueologia, Reiki. Canal da Sol Barbosa. Um jeito novo de saber. Olá, eu sou a Sol Barbosa e esse é o canal da Sol. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já vai deixando o seu joinha, compartilhando esse vídeo com seus amigos e familiares em todas as suas redes sociais. Tem muita informação importante aqui. Se você não é inscrito aqui no canal da Sol Barbosa, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Então, aqui eu falo na chuva que provoca inundação no Paraná. Então, no Paraná tem uma situação aí muito séria de enchentes, inclusive com barcos buscando as pessoas, né, tirando as pessoas das casas, pessoas que estão desalojadas, né, porque a chuva é muito grande. Volumes aí de 100 milímetros a 150 milímetros atingiram diversas cidades do centro-sul do Paraná, com marca perto de 100 milímetros em Curitiba. Então, situação extrema, moradores tiveram que ser resgatados com auxílio de botes durante inundação pela chuva intensa no município paranaense de Ponta Grossa. Os volumes de chuva foram muito altos em parte do Paraná e do Nordeste de Santa Catarina, entre quarta-feira e ontem, o que confirmou os alertas aí dos meteorologistas de que o centro-sul do estado paranaense e o Nordeste catarinense registraram acumulados expressivos de precipitação no período. E de acordo com os dados, então, do Centro Nacional de Previsão de Desastres, né, os volumes somados em 48 horas até o final da quinta-feira foram no Paraná de 147 milímetros em Cantagalo, 140 milímetros em Guarapuava, 137 milímetros em Nova Laranjeiras e na região metropolitana de Curitiba os acumulados, na esmagadora maioria dos pontos de medições, ficou entre 75 e 100 milímetros, né? Ponta Grossa, como nós estamos vendo aí na imagem, foi uma das cidades mais atingidas pela chuva do Paraná. Conforme os bombeiros, a chuva provocou o transbordamento de um arroio, o que trouxe inundação. Moradores de 3 casas tiveram que ser resgatados pela corporação. Os bombeiros fizeram uso de botes para retirar as vítimas. Numa das casas atingidas pela inundação, vivia uma idosa e um deficiente visual. Os bombeiros tiveram que quebrar as paredes de madeira, já que o nível de água passou das portas e janelas. Os moradores estavam se refugiando em cima de móveis. Situação muito extrema mesmo, né? Então, as cheias aí desses rios, né? Em Santa Catarina, no nordeste do estado, os volumes foram menores que os registrados sobre o Paraná, mas altos em diferentes pontos, com marcas em algumas localidades perto de 100 milímetros. Conforme as estações de monitoramento da Epagri-Cirã, os totais de chuva em 48 horas até o final da quinta-feira foram de 92 milímetros em Garuva, 86 em Joinville, 85 em Itapoá, 78 milímetros em Canoinhas, 74 em Itaiópolis e 70 milímetros em Rio Negrinho. O ar mais quente ele avançou em direção ao sistema frontal semiestacionário sobre o sul do Brasil, a partir do centro-oeste, intensificou a instabilidade ao longo da frente, trazendo a chuva mais volumosa sobre o Paraná e Santa Catarina, enquanto no Rio Grande do Sul, sob domínio de uma massa de ar frio de origem polar, os índices de precipitação foram baixos e mais concentrados na parte norte e no nordeste gaúcho, enquanto o tempo seguiu aberto, com sol no centro, no oeste e o sul do estado, com frio intenso na madrugada e formação de geada. A instabilidade diminui bastante hoje sobre Santa Catarina e o Paraná, mas o tempo não firma. Os dois estados permanecem com muitas nuvens e predomínio de nublado a encoberto na maioria dos municípios, mas ocorrem aberturas de sol, principalmente mais a oeste. Segue a possibilidade de chuva fraca e garoa também, especialmente em pontos da metade leste dos dois estados, né?
E agora nós vamos falar aqui um pouco também sobre o Rio Grande do Sul. A fronteira oeste tem segunda enchente em menos de 30 dias. Fronteira oeste aqui do Norte Gaúcho. Volumes elevados de chuva entre o Norte Gaúcho e Santa Catarina no final de maio foram responsáveis pela nova cheia do Rio Uruguai. E então, o município de São Borja, que nós estamos vendo aí na imagem, o município de São Borja enfrenta, então, a segunda enchente em menos de um mês, em nova cheia do Rio Uruguai, que deixa desabrigados na fronteira oeste gaúcha. A fronteira oeste aqui do Rio Grande do Sul enfrenta a segunda enchente do ano. Os dois eventos de inundação ocorrem separados um do outro por apenas 30 dias. O primeiro se deu por conta da chuva muito volumosa em Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul, no comecinho de maio. E por uma área aí de baixa pressão que deu origem a um ciclone, todos lembram. E no episódio choveu mais de 200 milímetros na nascente do Rio Uruguai, na bacia do Rio Pelotas. Agora, a cheia se deve pela chuva do final de maio, novamente, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O nível do Rio Uruguai em São Borja atingiu na tarde de ontem a maior marca em mais de um ano, conforme a Rádio Cultura. Na primeira cheia de 2022, o nível do Uruguai no município do Oeste Gaúcho chegou a 10,86 metros. Ontem, a medição em São Borja indicou 11,35 metros. A tendência agora é que o nível comece a baixar. Tomara, né? Então, a Rádio Cultura informou, citando a Prefeitura Municipal de São Borja, que 25 famílias tiveram que deixar as suas casas e todos os bares e quiosques do Cais do Porto foram atingidos pela enchente. Ao todo, 121 pessoas foram afetadas diretamente pelas inundações no município da fronteira oeste gaúcha. Parte dos desalojados e desabrigados foi acolhida no ginásio municipal Cleto Dória Azambuja e alguns se abrigaram na casa de familiares. Mais cedo na semana, o município gaúcho de Porto Mauá, no noroeste, foi atingido também pela cheia do Rio Uruguai. As águas atingiram alguns estabelecimentos comerciais e pontos tradicionais à beira do rio na cidade, como a aduana, que é um dos primeiros locais a sofrer com inundações na subida do Rio Uruguai. A travessia da barca na localidade chegou a ser suspensa. Então, no começo da próxima semana, áreas da metade oeste do Rio Grande do Sul deve ter chuva com altos volumes. Modelos numéricos indicam aí a possibilidade de chuvas acima de 100 milímetros em diferentes municípios da metade oeste gaúcha, entre domingo e terça-feira da semana que vem, com acumulados que podem passar mesmo de 150 milímetros em alguns pontos, com a atuação de um centro de baixa pressão que vai trazer chuva generalizada no território gaúcho e forte em muitos municípios. É um ciclone que está vindo aí no domingo. Deixe o seu like, curta, compartilhe. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Um abraço em cada uma. Fiquem com Deus. Namastê. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ajude diante desse clima, desse planeta.